Seguindo nos nossos crimes contra a fé pública, agora vamos entrar no crime de falsa identidade. Está lá no artigo 307 do Código Penal. Vamos ler o artigo. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem ou em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outrem. Tá bom, Catarina, não entendi nada. Bora estudar que vocês vão entender. Primeiro, olha o verbo do tipo que o legislador trouxe. Atribuir. Atribuir é o nosso elemento, é o nosso verbo. Atribuir. Seja a si mesmo ou a terceiro uma identidade falsa. Mas não é só atribuir a si mesmo ou a terceiro. Ele tem que atribuir com a finalidade específica, que é obter vantagem ou em proveito próprio ou alheio, ou causar um dano. Então, aqui a gente tem a finalidade específica. Tá certo. Qual é o elemento subjetivo desse crime? O dolo, né? Não tem na modalidade culposo por falta de previsão legal. E aí esse dolo é um dolo específico. O dolo de atribuir, ele tem que ter uma vontade livre e direcionada para atribuir essa identidade falsa. E mais, ele tem que ter a finalidade, seja de obter vantagem, seja de causar dano. E quando é que se consuma então esse crime? Essa atribuição é feita a partir da fabricação ou adulteração dos documentos, concordam? Por quê? Para eu atribuir uma identidade falsa a alguém, eu tenho que ter ou fabricado esse documento falso, né, essa identidade falsa, ou adulterado algum. Então, a consumação vai ser com a efetiva fabricação ou adulteração dos documentos. E aí, vem cá, Catarina, se esse documento for notadamente falso, não tem capacidade de ludibriar, aí a gente não vai incorrer nesse crime porque cai lá naquela possibilidade que a gente já estudou nos outros crimes de falsificação grosseira, que não cabe aqui nos crimes contra a fé pública. E aí tem que ter uma potencial lesividade. Como assim, Catarina? Vamos lá. Vamos dizer que a pessoa atribuiu, vamos botar na hipótese de a si mesmo. Ele atribuiu a si mesmo uma identidade falsa, querendo tirar vantagem disso, querendo obter alguma vantagem com isso. E aí, depois de ele ter atribuído, depois de ele ter fabricado esse documento, ele não teve a vantagem. Ele tentou e não teve a vantagem. Ele se deu mal, né? Então, nesse caso, não configura o crime não, né? Configura sim. Basta a potencial lesividade. A vantagem ou dano não são necessários para configurar esse crime aqui. Não é preciso que ele tenha tido de fato uma vantagem ou que ele tenha tido de fato esse proveito ou dano. Basta que ele tenha atribuído a ele mesmo a terceiro com a finalidade. Se ele fez com a vontade, com a finalidade para obter vantagem ou dano, já consumou. Não é necessário que esse dano, essa vantagem de fato aconteça. E tentativa? Cabe tentativa nesse crime? Cabe. Cabe, mas com uma condição. Se ele for escrito, né? Se essa identidade falsa for escrita. Porque se for oral, não tem como tentado, né? Uma vez que falou, já consumou. Então cabe só se for escrito. E a ação penal, nesse caso, vai ser como uma ação pública incondicionada, né? Ação penal pública incondicionada. E outra coisa, cabe suspensão do processo aqui. E vou mais além, cabe transação penal. Transação penal, Catarina, me relembra aí, transação penal, aquela possibilidade de substituição de PPL, pena privativa de liberdade, por PRD, pena restritiva de direito. E aí a gente já sabe que o suposto autor do fato precisa aceitar essa transação, né? Se ele não quiser, nada feito. Outra coisa, é um crime de menor potencial ofensivo. Então vai ser competência de quem? Você está gritando do outro lado da tela, dos juizados especiais criminais, GECRIM, exatamente. Com isso, finalizamos o nosso crime de falsa identidade. Eu espero que vocês tenham entendido, é um crime pequenininho, tranquilo. E sigam comigo que nós vamos continuar estudando os crimes contra a fé pública.